esse é o propósito. Você ser um pequeno Cristo. Amém, queridos? Diante daquilo que você tem se alimentado, ou seja, de Cristo, o resultado vai ser Cristo gerado em vós. E diante disso, dessa satisfação, o que nós temos aqui na carta aos Coríntios são algumas coisas que nos orientam e que vai exatamente ao oposto daquilo que vimos. Porque o que nós vemos aqui e o que a palavra de Deus nos alerta a não seguir como um lembrete, como o Senhor deixa como uma figura para que a gente não caia no mesmo erro. Porque a raiz de todos os erros do povo que caminhou no Egito é a insatisfação. Amém? E eu vou mostrar isso para você. A insatisfação foi a raiz que fez com que o povo tropeçasse e que a grande maioria não fosse de agrado do Senhor e que infelizmente pereceram no deserto. Eu estou falando de um povo que é o escolhido, que foi liberto, que caminhou, que é do Senhor, mas a grande e maior parte não agradou ao Senhor. E eu quero te mostrar isso. Vamos ler de novo? Então, nós vemos aqui no verso 1: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Veja como ele enfatiza a questão de todos. Todos receberam da mesma coisa, todos viram os mesmos milagres, todos foram libertos do Egito, todos eles caminharam e realizaram o que Deus queria. Preste atenção, todos eles fizeram. O que Deus queria que eles fizessem? Saíssem do Egito, passassem pelo Mar Vermelho, trilhassem em direção a Canaã, comessem do maná, bebessem da água que era Cristo. Eles fizeram tudo isso. O ponto não é o que eles fizeram, mas o que eles não deixaram de fazer. Eu vou repetir. Ou melhor, eu vou complementar. Servir a Deus não é apenas fazer algo em nome do Senhor, mas também deixar de fazer coisas que não o agradam. Servir a Deus não é apenas realizar aquilo que entendemos que seja a sua vontade em fazer coisas, mas também renunciar àquilo que não condiz com a vontade dele. Quantos estão me entendendo? Eles fizeram coisas, sim, que agradou ao Senhor. Eles estavam caminhando, saíram, creram, seguiram Moisés. O ponto e o problema está naquilo que eles não deixaram de fazer. E a raiz para tudo isso, eu quero trazer 5 pontos aqui. A raiz dos 5 é a mesma: a insatisfação. O oposto daquilo que vimos de nos gloriarmos até mesmo na tribulação, que diz respeito de estar satisfeito, grato, inclusive na tribulação. E imagina naquilo que não é tribulação, naquilo que é provisão. Amém? O ponto é, a insatisfação na provisão de Deus gerou o erro, as falhas e o ponto do Senhor não se agradar da grande maioria deles, onde eles pereceram no deserto. Quantos estão me entendendo? Amém? Diante disso, vamos continuar, verso 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram uma mesma comida espiritual, e beberam todos uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então todos eles passaram pelo mesmo processo, viram coisas maravilhosas, foram libertos, estavam fazendo sim o que Deus queria. Só que chega um momento que eles não deixaram de fazer algumas coisas más aos olhos do Senhor. Amém? E quando a gente vê isso, existe infelizmente uma mentalidade ao cristão. Preste atenção. Quando você veio para Cristo, é possível que coisas que você fazia antes no mundo, você não faz mais. É possível, e é quase certo isso, que você não consegue mais fazer. É ponto de que ninguém chegou para você e disse, não faça isso, porque isso é pecado, porque é proibido, porque é uma doutrina. Não. É possível que ninguém disse isso para ti, mas o Espírito o comoveu, o gerou e o levou a deixar certas coisas.
Mas é quase que certo que algumas coisas que ainda fazemos são más aos olhos do Senhor. Ainda não deixamos de fazer. E é para isso que eu quero me atentar nessa noite. Amém? Servir a Deus, além de fazer a vontade dEle, é necessário nós entendermos que reflete também e significa renunciar coisas. Talvez você precise renunciar a amizades por um certo tempo e que com o passar do tempo você vai ver que nem eram amigos de verdade. Você entende? Talvez você precise renunciar vícios que, embora não sejam ilícitos perante os homens, você sabe que não agrada a Deus. Talvez você precise renunciar a práticas que, embora é você e apenas você que sabe, mas no fundo você entende que o Senhor não se agrada disso. Amém, queridos? E eu quero atentar para uma coisa. A insatisfação, mas existe infelizmente também no meio do mundo cristão uma mentalidade de compensação, onde eu compenso fazendo coisas para Deus, como se fazer coisas para Deus me desse um crédito para que aquilo que não o agrada eu ainda realize. Eu quero te dizer, querido, que não existe isso com o Senhor. Não existe crédito, não existe compensação. Nós devemos realmente nos colocar diante de Deus, fazendo aquilo que Ele quer e deixando de fazer o que Ele não quer. Este é o modelo de servir ao Senhor, em verdade. Levados e movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Não por homens, mas pelo Espírito que habita e que é um contigo. Amém? O ponto é, o que é que o povo de Israel fez que desagradou a Deus? Vamos ver? Lá no primeiro no versículo 5, né, ele diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Eles fizeram aquilo que o Senhor queria, saíram do Egito, viram milagres, se alimentaram de Cristo, beberam de Cristo, amém? Mas Deus não se agradou da maior parte daqueles milhões que ali estavam. Por isso, o que aconteceu com eles? Eles foram prostrados no deserto. E eu digo, querido, que há muitos cristãos que estão vivendo uma caminhada prostrados num deserto, embora são filhos, porque ainda não decidiram renunciar coisas que praticam. Fazem a vontade de Deus, mas não renunciam àquilo que não é mais do Senhor. Quantos vocês estão me entendendo? Amém? Vamos lá. A primeira coisa, versículo 6, nos fala sobre a cobiça das coisas más. Vamos entender isso. Eu quero falar 5 pontos com você. Verso 6 diz: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. A questão é, o que é que eles cobiçaram? E essa cobiça, ela foi gerada de uma raiz. Tudo que a gente vai falar é a mesma raiz. Insatisfação. A insatisfação deles com algo gerou esta cobiça de coisas más. Eu quero, por favor, que você vá lá para Números. Deixa marcado Coríntios aí. Mas vai lá para Números. Pentateuco. Depois de Levíticos, nós temos Números, capítulo 11. A partir do versículo 1. Números, capítulo 11, a partir do versículo 1. Você está aí? Então acompanhe comigo. Primeira coisa, cobiçaram coisas más. Vamos entender isso. Verso 1. E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor a sua ira, se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá,
porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Veja o que era esse desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Veja qual era a cobiça. Verso 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos poros, e das cebolas, e dos alhos. Verso 6. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Amém? Preste atenção. Cobiçar as coisas más é olhar para o Egito e desejar voltar para lá. Cobiçar as coisas más é olhar para o mundo que antes você e eu vivíamos e desejar viver como os ímpios. Por uma insatisfação, por uma questão de que não conseguiram ser gratos e satisfeitos com a provisão de Deus. Qual era a provisão de Deus? O maná, como ali foi citado. Não conseguindo ser grato com o que Deus está provendo, os olhos deles imediatamente se voltam a desejar voltar a viver, a comer aquilo que comiam, mesmo que escravos. Entendendo que eram escravos, eles desejam voltar, porque o coração nunca conseguiu ser satisfeito com aquilo que Deus estava provendo. Lembrando, eles estavam num processo para chegar numa terra prometida, que Deus disse que emana leite e mel. Só que no meio desse processo, Deus não deixou faltar, vinha e descia a eles o maná, mas eles no processo não conseguiram se satisfazer com aquilo que era do Senhor naquele momento. Amém, querido? Eu creio, nós devemos olhar para uma coisa. Se o olhar estivesse na promessa e não para as coisas de trás, se estivesse nas coisas da frente, das coisas do alto e não nas coisas passadas, é possível que a insatisfação não viria. O desejo de seguir e chegar naquela promessa seria maior do que qualquer desejo de quando vivíamos como escravos, quando vivíamos como o mundo. Quantos estão me entendendo? Amém? Então, a palavra de Deus fala algo muito forte a respeito destes que o conheceram, desses que o ouviram, mas de alguma maneira desejam voltar correndo. A palavra de Deus, ela dá um exemplo, inclusive de como uma porca que foi lavada, porém, vendo a lama, tem o desejo de voltar correndo e se jogar na lama, pois a natureza dela nunca foi mudada. O ponto, querido, é que eu e você, nós não fomos apenas lavados como uma água que nos limpa por fora, mas nós nascemos de novo, como alguém que nos gera em uma nova natureza, onde a lama não é mais algo desejável. Amém? A nossa natureza mudou para ovelhas do Senhor, que não desejam se sujar, que não desejam se lamear. Agora, esse povo, pela insatisfação, embora nós vimos, todos viram o mar se abrir, todos foram batizados na nuvem e nesse mar, todos viram milagres, sem exceção, mas eles não conseguiram ser gratos na provisão que ali estava, porque o desejo falou mais alto. O tempo talvez, eu suporto até por um dia, uma semana, maná, tá bom, 2 semanas até vai. Não, mas um mês, aí já é demais. Quero voltar para o Egito, quero voltar a viver como escravo, porque lá, e veja que o Egito oferece não é algo ruim. Muitas vezes a gente acha que o Egito oferece algo ruim. Não, querido, olha só tu vê o texto. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. É possível que o mundo lá fora te chama e te banca, inclusive, para que tu esteja lá. Te chama e te banca, de graça. E dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos, ou seja, tudo muito bem feito, muito bem temperado. Esse é o alimento de um escravo. A questão é que a nossa natureza
no meio do processo, perseverando nesse processo, há algo muito mais poderoso a se chegar. Amém? O problema é que esse povo, pela insatisfação, que eu posso também colocar como ingratidão, por não conseguir ser grato no pouco. O pouco aqui, irmão, maná no deserto. Esse povo pereceu e nunca chegou no muito que o Senhor queria colocá-los, que era na terra de Canaã, que emana leite e mel. Quantos estão me entendendo? É possível que você esteja passando com o maná no deserto. Esse é o momento, crente, para você ser fiel no pouco, para você ser grato no pouco, para você se manter firme naquilo que o Senhor está provendo e reconhecer que é provisão. Que mesmo no deserto, nunca o Senhor deixou um filho dele sem provisão. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ler o segundo. Projeta para mim, não precisa abrir. 2 Pedro 2:20, por favor. Quero ler do 20 ao 22. Enquanto isso, preste atenção aqui. 2 Pedro 2:20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Verso 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Verso 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Amém, queridos? Que nós, compreendendo que a nossa natureza foi transformada, a gente, por insatisfação daquilo que o Senhor tem nos dado, que a gente persevere e não deseje nunca voltar aos velhos hábitos de quando éramos escravos. Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero falar, volta lá para 1 Coríntios 10, ele fala sobre idolatria. A idolatria no versículo 7, ele diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E essa idolatria, ela nada mais é de uma... Veja, o que é idolatria? Adoração a outros deuses. Amém? Isso é idolatria. O que levou o povo a adorar outros deuses? Simples. Eles não estavam satisfeitos com o Deus que os libertou e, consequentemente, com a liderança que representava Moisés. A insatisfação com o Deus, a insatisfação com a liderança os levou à idolatria. Vamos ler o texto? Quero te convidar lá para Êxodo. Abre lá, Êxodo 32. Depois de Gênesis, segundo livro, Êxodo 32. A partir do versículo 1. Êxodo 32, verso 1. Você está aí, pode dizer amém? Aleluia. Acompanhe comigo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Presta atenção no que aparece aqui. Vendo o povo que Moisés tardava, ou seja, o líder não fez algo que eles entenderam que deveria fazer no tempo que eles entenderam que deveria ser feito. Insatisfeitos porque ele está demorando. Esse Moisés está demorando. A descer do monte, acercou-se o povo a Arão e disse-lhe: Arão, o irmão, o sacerdote. Então, o que ficou com o povo, ele diz: olha, faz para nós um Deus. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Preste atenção nisso aqui. Porque quanto a este Moisés, veja que lá atrás, no verso anterior em Números, nós vimos este maná como um descaso com a provisão de Deus. Agora o descaso está com a liderança. Este Moisés. E veja, o homem que nos tirou da terra do Egito. Quem é que libertou eles do Egito, querido?
Diga: Deus. Eles não estavam reconhecendo que era algo de Deus. Eles estão dizendo: o homem que nos tirou da terra do Egito. Este Moisés, que não está fazendo como deveria ser feito, o que nós queremos que ele faça. Amém? Então essa insatisfação, vamos continuar. E o que Arão fez? E Arão lhes disse: arrancai pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazemos. Imediatamente Arão cedeu à pressão do povo. Um homem que era sacerdote do Senhor, ele cedeu a vontades do povo e não permaneceu firme. E imediatamente ele diz: traz para mim os pingentes de ouro, entrega para mim o ouro de vocês. Qual que é o problema, irmãos? O coração do povo é deitado à idolatria, e imediatamente eles não negam e entregam o ouro. Olha o verso 3. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Como o coração de alguém insatisfeito não tem dificuldade para financiar aquilo que não agrada a Deus. Amém? Verso 4. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Preste atenção, olha a maneira desse povo lidar com esse bezerro. Então disseram, o povo: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Uma estátua agora está sendo idolatrada, estão reconhecendo e dando honra e glória àquilo ali. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Olha só a prontidão destes em adorar alguém que não era o Senhor. Esses que não conseguiram esperar Moisés descer no tempo que Deus determinou. Esses que não conseguiram reconhecer a mão do Senhor, daquele que Moisés declarava, que abriu o mar vermelho, que fez a água sair da terra, que trouxe o maná caindo dos céus. Amém? E aí, olha a prontidão deles, verso 6. E no dia seguinte, madrugaram. Isso significa antes do sol nascer, antes da primeira hora do dia, ansiosos para adorar uma estátua. Madrugaram, e não somente isso, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, ou seja, ninguém pediu, foi de bom grado, foi espontâneo. Quando em contramão a isso, você vai ver que na história o povo, ele muitas vezes não trouxe aquilo que deveria trazer a Deus, não entregou aquilo que deveria, que o Senhor pediu. O Senhor se queixa antes disso, mas aqui não, ninguém pediu, é de bom grado, vamos adorar a este que de fato não é Deus. Amém? E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste se tem corrompido. Irmãos, a insatisfação com o Senhor, a insatisfação com o líder, levou esse povo a fazer algo que era contrário aos caminhos do Senhor. Portanto, a insatisfação nos leva a caminhos contrários de Deus. E não tem a ver com o que Deus tem dado, tem a ver com um coração que consegue ser grato e reconhecer a provisão que Deus está dando. Sabe, irmãos, é possível, é quase certo. Para um pouquinho, tenta ver a sua vida, os que já foram, por exemplo, no encontro com Deus. Quero reforçar o convite para quem não foi. Tenta ver a sua vida como era antes do encontro com Deus e como tem sido agora. Talvez é possível que o que você desejaria agora ainda não aconteceu. A terra que emana leite e mel talvez ainda não aconteceu. Mas o Senhor tem provido e tem feito e nunca tem te abandonado nesse caminho. E com toda certeza Ele já fez grandes coisas na tua vida.
eu tenho quase como certo afirmar isso para você, sem mesmo conhecer a tua história, porque eu creio no Deus que eu sirvo, creio na palavra que pregamos. O ponto, irmão, é que nós, em vez de olharmos para aquilo que Deus realizou, nós olhamos para aquilo que nós queremos e ainda não está feito. E isso gera insatisfação. Em vez de nós olharmos para as pessoas que foram usadas por Deus e ainda são, mesmo no não, nós olhamos para as falhas, para os defeitos, para a demora no voltar e fazer o que eu quero. Por que não fez do jeito que eu quis? Por que não fez do jeito que eu pensei? Amém, queridos? Que nós consigamos anular essa insatisfação, reconhecer o que Deus tem feito, para sermos gratos, verdadeiramente satisfeitos com o que Deus tem provido. E Ele tem provido. 3, avançando. Lá, Coríntios 10, versículo 8. E diz sobre a fornicação: e não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. Vamos ler o texto? Vai lá para Números 25, por favor. Números, capítulo 25. Irmãos, do som, eu não sei vocês, para mim parece que está dando eco. Está dando eco? Se tiver, tenta resolver aí, tá? Para mim aqui, pelo menos... Como é que está aí, Lucas? Não? Então deve ser outro. Sempre sou eu. Tem que ser grato naquilo que Deus está provendo. Aleluia, Senhor. Obrigado por esses microfones. Amém, querido? Números, capítulo 25, a partir do versículo 1. Se você está aí, pode dizer glória a Deus. Se você não achou, pede misericórdia. Tem misericórdia no meio. Vai. Tem ainda uns segundos ainda de misericórdia. Números capítulo 25, verso 1. Então, novamente, a raiz para cobiçar coisas más foi a insatisfação com aquilo que Deus estava entregando. A raiz que levaram aquele povo à idolatria foi a insatisfação com o Senhor. A raiz para a fornicação que levou o povo a fornicar foi a insatisfação. Deus deu uma ordem muito clara para este povo. Vamos olhar para o momento, para o contexto da época, a respeito de que eles não deveriam se relacionar ou casar com mulheres estrangeiras. Porém, insatisfeitos com as mulheres de Israel, eles foram buscar estrangeiras. E qual é o problema? Deus sabia que o coração deles iria se contaminar com os deuses estranhos que aquelas mulheres serviam, aquelas que eram de fora. E de fato foi o que aconteceu. Amém, querido? Vamos ler o texto? Então, Números capítulo 25, a partir do versículo 1. Diz assim: E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, com D minúsculo. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Amém, queridos? Eles buscaram estrangeiras, associando a deuses estranhos. Insatisfeitos, qual é a raiz? A insatisfação das mulheres de Israel. Aquilo que Deus tinha determinado, aquilo que Deus tinha provido. Novamente, a raiz é a insatisfação. Um coração que não consegue ser grato com o que Deus tem provido, com o que Deus tem dado. E aí, irmão, deixa eu ressaltar: nos levar à insatisfação é uma estratégia do diabo. Ele apresenta para nós um Deus que quer nos privar do que é bom. Essa é a estratégia do diabo. Ele quer nos levar à insatisfação
moldando e tentando nos influenciar, apresentando um Deus que quer te privar do que é bom. Um exemplo disso, o jardim no Éden. Amém? Lá, o que Deus proveu ao homem para que ele se alimentasse? Diga, tudo. Fala, irmão, tudo? Deus proveu tudo. Deus disse para Adão: Adão, de todo o fruto, de toda a árvore do jardim, comerás livremente. Você imagina as maravilhas que existiam naquele jardim. Um jardim que significa delícias, onde o Senhor se deleitava, onde o homem tinha a direção e o dever de se deleitar de tudo aquilo que Deus proveu. Só que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. A serpente muito bem levou Eva a gerar uma insatisfação. Ela não ficou satisfeita com o que Deus proveu. Deus proveu o quê? Tudo, irmão, exceto aquela árvore. E a insatisfação, não estando satisfeita com a provisão de Deus, fez o homem, Eva no caso, e o homem a caírem e tomarem daquele fruto. A insatisfação. Veja que o Senhor nunca proíbe, inibe, porque você, apesar de ser servo, o Senhor não quer escravos que façam isso por medo. Sempre esteve ao alcance, porque Deus quer aqueles que, em verdade e em espírito, o adorem e o obedecem. Amém, queridos? E a estratégia dele é nos levar à insatisfação, apresentando um Deus que nos priva de coisas boas. Essa foi a terceira. A quarta, vamos ver? Voltando lá, Coríntios, versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Eles estavam, irmãos, fartos do maná, murmuravam, desejavam coisas do mundo, e, na verdade, é quase que a mesma coisa. A insatisfação os levou a desprezar a provisão de Deus. Vamos ver o texto? Vá lá para Números, por favor. Números de novo, capítulo 21. Hoje tu vai ficar bom de Bíblia, pelo menos no Pentateuco. Irmão, se você não tem uma Bíblia, quero te dizer, invista uma Bíblia. Invista numa boa Bíblia, tá? Numa tradução boa. Nós aqui eu costumo usar principalmente a Almeida Corrigida Fiel e também a NVI, a Nova Versão Internacional, mas principalmente a Almeida Corrigida Fiel, essa que nós estamos utilizando aqui atrás. Invista numa boa tradução, numa letra boa, agradável para você ler. Invista em você, invista naquilo que Deus, para que você tenha vontade de se alimentar. Sabe, aquela letrinha miudinha, o olho já não ajuda muito, daí a letra também não ajuda. Aí, irmão, não tem quem aguente, tá? Invista realmente em uma boa Bíblia. Números 21, verso 4 e 5, deixa eu ler com você. Você está aí? As serpentes ardentes e a serpente de bronze. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. A insatisfação do povo fez eles desprezarem, com um ponto de falar, chamar aquilo que é o maná, chamar aquilo que Deus provia, de algo vil, algo que eles detestavam. Sabe, irmão, nós corremos o risco, por causa de insatisfação, de começar a detestar algo que Deus está garantindo a provisão e o mantimento em nossa família, em nossa casa, todos os dias. A ingratidão é algo que imediatamente está associado à desonra. A ingratidão, a insatisfação é algo que está associado à desonra.
E eu quero alertar algo aos irmãos, inclusive eu comentei hoje com o irmão, existem coisas que Deus nos entrega aqui naturalmente, que são como proféticas, onde aqui no meio natural, quando nós realizamos, imediatamente geram coisas no mundo espiritual. Amém? Eu já falei aos irmãos sobre algumas coisas, como por exemplo, quando nós falamos que tudo que temos é do Senhor, mas Deus nos entrega que através dos 10% de dízimos, quando nós devolvemos, nós não apenas falamos que tudo que temos é do Senhor, mas nós realizamos entregando que aquele 10, que representa tudo, a totalidade, eu estou dando ao Senhor. No mundo espiritual, aquele 10% que é entregue, na verdade está gerando algo no mundo espiritual, eu estou entregando tudo. Amém, querido? Da mesma maneira, quando nós tratamos sobre honra, aí é algo que te leva, na verdade, quando você honra ou desonra, é quase que o Senhor, ele não responde, ele reage imediatamente. O Senhor reage imediatamente à honra, filho, e o Senhor reage imediatamente à desonra. É quase que imediato. A gente tem a palavra de Deus como base para nos mostrar inúmeras vezes. Que o nosso coração seja de honra para aqueles que o Senhor tem levantado para falar em nossas vidas. Que o coração seja de honra para aqueles que são cobertura, como líderes, como os pais. Honre pai e mãe. Que a gente consiga verdadeiramente honrar. E principalmente, é muito fácil honrar aquele que acerta. Você é provado a ter um coração e uma atitude de honra é no erro, não no acerto. Aí que está a grande prova. Aí que está a grande oportunidade, pois Deus há de abençoar extremamente aqueles que honram. E da mesma forma faz o contrário com a desonra. Amém, queridos? Então, tentar a Deus nessa insatisfação levou a eles a desprezarem a provisão. Então não despreze a sua provisão. Não despreze aquilo que Deus tem provido para ti. Irmão, às vezes você está desprezando a bênção do Senhor por causa que a bênção e a provisão é o seu trabalho atual. Deus está provendo você no seu trabalho atual. Ah, mas não é o que eu quero, não é o que eu desejo, estou insatisfeito. Você está fechando a bênção que Deus abriu por causa de uma insatisfação com atitudes de desonra. Talvez por pessoas lá dentro, teu patrão, teu chefe, você não consegue honrar. Mas é a maneira que Deus está provendo. E não está faltando. Então não despreze a provisão do seu trabalho. Não despreze a provisão, talvez, querido, que está vindo pela sua família. Não é a família que eu queria. Não é a família que eu desejava. Por que eu nasci nessa família? Para aprender a ser grato com esta. Para aprender a ser grato com essa. Muitas pessoas, às vezes, insistem em se manter, parece que contra nós, porque o Senhor vai manter até que você consiga, de fato, honrar e ser grato a essa pessoa. Às vezes, querido, a sua casa, você anda insatisfeito com a sua casa, não é a tua casa dos sonhos, não é a casa do jeito que você queria, está faltando isso, está faltando aquilo, a moradia, porém não tem faltado um teto sobre a tua cabeça. Que você aprenda a ser grato, que você consiga ser satisfeito com o que o Senhor tem provido. Casamento. Talvez você não está satisfeito ou satisfeita com o seu casamento. Honre o seu cônjuge, respeite o seu cônjuge, seja grato com o seu cônjuge, do jeito que ele é hoje, ou que ela é hoje. Seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Não espere ele merecer ou ela merecer o seu cuidado, o seu carinho, a sua honra, o seu respeito, mas cuide, honre e ame agora, porque assim o Senhor deseja, pois assim o Senhor espera. Amém, querido?
E você se surpreenderá com o que virá depois, quando souber valorizar o agora. Os líderes que aqui estão, seja grato e satisfeito com a sua célula, com os seus membros, com o seu anfitrião. Ah, mas não levanta ninguém que se posiciona, não tem um que se posiciona. Seja grato, seja satisfeito. Pois é isso que o Senhor está fazendo, transformando e gerando satisfação, gratidão. Amém, queridos? Seja grato, amado. Os irmãos do louvor podem se colocar. Eu já estou terminando. E o último ponto, lá em 1 Coríntios, fica em Números, tá? A gente vai voltar para Números, não perde. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, diz: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Misericórdia. Pereceram pelo destruidor. Sabe, irmãos, eles pereceram no deserto. Aquela geração ficou. Porque essa murmuração aqui agora da passagem que vamos ler é literalmente, a gente já falou um pouco, mas agora é exclusivamente insatisfação com a liderança. Insatisfação com o líder Moisés. Sabe por quê? Moisés libertou o povo, tirou da escravidão, o mar se abriu, ele o tempo todo declarou e deu a glória ao Senhor, a glória a Deus. Passaram pelo deserto, beberam da água que saía da pedra, comeram do maná que caía do céu. Chegando lá, na beira do rio, para atravessar e entrar na terra prometida, que o Moisés tanto falava, que Deus tanto orientou ele a falar, terra que emana leite e mel. O que o Senhor faz? O Senhor levanta 12 príncipes, fala para entrar na terra, espiar a terra. E aí, querido, voltam esses 12, e a maioria, 10, olha que beleza, a maioria dos 12, 10, o que eles vieram? Moisés disse uma coisa, declarou algo que Deus prometeu, mas aqueles 10 espias vieram falando contra aquilo que era declarado pelo líder. Não é bem assim, não vai dar certo. Tem o que ele disse que tem, mas tem muito problema, é muito difícil, o caminho é muito árduo. Deus não vai fazer e não tem como entregar em nossas mãos. Somos como gafanhotos na mão desses gigantes. 2 firmes, que provavelmente caminhavam perto de Moisés. Provavelmente eles na linha ali eram aqueles que estavam na frente. Eles falaram: olha, é verdade isso, tem tudo isso, mas não importa, Deus disse que vai nos dar, portanto, Deus vai nos dar. Vamos avançar, vamos crer na palavra que foi declarada, vamos ser fiéis àquilo. Qual que é o problema? Diga qual? O povo decidiu ir pela maioria. O povo ouviu a maioria, e isso gerou uma grande insatisfação com o quê? Porque foi o líder que nos trouxe até aqui para morrer. A insatisfação com o líder gerou murmuração. Sabe, irmão, antes de ler o texto de Números, eu não sei se você prestou atenção, antes nós lemos um texto. Primeiro, a cobiça das coisas más. Coloca para mim Números 11, verso 1, por favor. Números 11, verso 1. Olha só, deixa eu chamar a atenção para o irmão de uma coisa aqui. E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Preste atenção, querido. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa se atentar. Outro dia eu perguntei para 2 ali. Estava 2 ali, eu citei isso aqui, perguntei por quê? Por que Deus queimou os que estavam atrás? Milhões de pessoas andando e caminhando no deserto. Certamente Moisés estava na frente. Só que quando surge esse tipo de cobiça pelas coisas más, preste atenção, a tendência
daqueles que começam a estar insatisfeitos é se distanciar e ir para o final. A tendência daqueles que estão insatisfeitos com algo, que não conseguem ver a provisão do Senhor, é se colocarem distantes do líder, distantes da verdadeira comunhão, porque lá atrás eles acabam se encontrando e ali ajuntando roda de escarnecedores, fazendo para sua própria condenação. Engraçado que o fogo consumiu primeiro atrás. Sabe, irmãos, ande perto do seu líder. Ande perto do seu líder. Não deixe a insatisfação. Presta atenção. Eu vejo quase que Moisés com milhões de pessoas não conseguindo com toda certeza agradar, estar junto o tempo todo. Ele não está comigo, ele não pôde estar comigo, ele não está comigo, ele está com outro. Presta atenção, abençoado. Se tu faz tanta questão de estar com alguém, procure, busque, esteja lá na frente. Eu vou para trás porque eu sou o esquecido, eu sou o rejeitado, eu sou o mal amado. Mas não se desprende para estar junto. Quando é convocado, não está. Quando é chamado, não vai. Quando é para vir orar, não ora. Vai ver se seu líder não está orando, mas está rejeitando porque não é visitado. Para de aceitar essas mentiras do diabo, alimentando um coração insatisfeito. Esteja na frente. Convide, busque, vá, faça questão. Ou você acha que Moisés conseguia dar conta de milhões? É humanamente impossível. Assim como o seu líder na sua célula não consegue. Assim como o seu supervisor na sua rede não consegue. Assim como o seu pastor, querido, não tem como. Esteja, busque andar com pessoas que acreditam na visão. Não ande com os 10 espias, busque andar com Caleb e Josué, com os 2 que disseram: ei, vai dar certo. Não inflame o seu coração de mentiras, de inveja e sei lá o quê, mas esteja junto, faça questão, sirva. Amém, queridos? Não aceite a insatisfação. Não aceite. Vamos ler o texto certo agora? Onde é que está? Números 14. Murmuração. Números 14. Versículo 1. Os israelitas querem voltar para o Egito. Tu acredita nisso, irmão? Dá para acreditar? Um povo, presta atenção. Um povo que era escravo, vivia escravo, não tinha liberdade, não conhecia a verdade. Foram libertos, foram cuidados, foram alimentados, foram carregados na mão. Em um certo tempo, anda, porque tu tem as vestes no teu corpo crescem sozinha, o calçado no teu pé inclusive cresce de conforme tu cresce, não faltou nada. Pensa num povo que estava no deserto e era bem vestido, porque Deus provia tudo. Só que chega em um momento, não, vamos levantar outro líder e vamos voltar para o Egito. Vamos levantar outro líder, vamos tirar aqui entre nós algum que nos leve para o Egito. E posso te falar uma coisa? Diga, o que, pastor? Não vai faltar quem se levante para te levar de volta para o mundo, ou te levar de volta para o teu Egito. Não vai faltar, infelizmente. Sempre vai ter alguém que vai te chamar, que vai te levar, que vai te influenciar para alimentar uma insatisfação, para que tu volte para o teu Egito. O teu Egito talvez literalmente seja o mundo. Talvez o teu Egito seja as festas que um dia você estava. Talvez o seu Egito seja as drogas que um dia você estava entregue, mas o Senhor te libertou. Talvez o seu Egito é uma antiga religião, denominação,
onde lá estava cego, o Senhor te trouxe em verdade, mas você está pensando em voltar, porque está insatisfeito com algo que não foi feito, ou que foi feito de maneira que tu não gostou, sendo que estamos todos caminhando para a mesma direção. Números 14, verso 1. Você está aí, pode dizer glória a Deus? Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Olha que comovente. A congregação inteira e o povo chorou. E todos os filhos de Israel murmuraram. Contra quem? Contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Esse líder está dizendo para a gente continuar, para a gente avançar, mas é muito difícil. Vamos levantar alguém. Vamos levantar alguém. Sabe, toda vez que a gente quiser voltar para o mundo, terá alguém para te guiar para lá. Vou repetir. Toda vez que tu quiser voltar para o mundo, para o teu Egito, vai ter alguém para te guiar para lá. Não vai faltar. Acredite. Acredite, querido. Olha o verso 37. Vamos ver a consequência desses irmãos. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Pastor, tu está falando isso? Por quê? Irmão, para a gente seguir o exemplo de Paulo. 1 Coríntios, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Essas coisas nos foram feitas como figuras, para que a gente não tropece no mesmo erro, para que a gente não repita os mesmos erros. Já foi escrito, já foi trilhado. O Senhor é o mesmo, Ele não muda. Que nós possamos aprender com isso, que nós consigamos ver isto que é figura, mas que reflete para hoje, totalmente em nossa vida. A raiz da murmuração foi a insatisfação com a liderança. Todos os erros, os 5 que nós citamos, a raiz é a mesma: insatisfação, ingratidão, um coração insatisfeito e que não consegue ver o que Deus está provendo, o que Deus está fazendo. E eu quero pedir para tu ficar de pé, por favor. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4. Quero finalizar com esse texto. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. A partir do verso 11, o apóstolo Paulo, ele nos aconselha. Olha aqui para mim, querido. O apóstolo Paulo, ele nos aconselha a estarmos, veja que é uma posição, a estarmos satisfeitos no Senhor diante de todas as circunstâncias. Nós lemos esse texto semana passada e retrasada. Ele nos aconselha a estarmos satisfeitos no Senhor, como nós lemos lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, quando ele diz para se manter firme na corrida, como? Olhando para o Senhor, não para homens, entendendo que Deus está nesse negócio. E se Deus está nesse negócio, filho, persevera, mantém, pois você está sendo experimentado. E essa experiência vai gerar esperança. E essa esperança é apenas a espera de algo que é certo que vai acontecer. O que é que você tem esperado?
É algo no seu trabalho? É algo na sua família? É algo na sua casa? É algo no seu ministério? O que é que você tem esperado? Mas não espere como alguém esperançoso, tomara que venha acontecer. Não, permaneça, pois o Senhor está entregando, gerando, aumentando fé, para que você creia, confie naquilo que é a vontade dEle, mesmo que ainda você não consiga ver, porque nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. Amém? Filipenses capítulo 4, a partir do verso 11 diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Veja o conselho do apóstolo Paulo: aprendi a contentar-me, a me satisfazer e a ser grato com o que tenho. Verso 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Verso 13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos declarar isso, querido? Você pode repetir comigo? Não importa se você está na fartura ou na necessidade, o momento que você está vivendo, a área que você está passando por isso, não importa. Isso é uma certeza. O apóstolo Paulo, alguém experimentado, que perseverou, seja no casamento, seja na casa, seja na família, ele permaneceu. Seja no financeiro, não importa, seja no ministério, seja na célula. Ei, preste atenção. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos falar isso juntos? Amém? Em espírito e em verdade? Amém? Vamos lá. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mais uma vez. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mais uma vez. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia! Amém, querido? Esta é a verdade. Não há o que o Senhor não esteja cuidando, não importa o tamanho da dificuldade. Não há momento que Ele não esteja olhando. Lá no Salmo 23, verso 1, a versão mais comum diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas há uma versão mais fiel ainda ao original que diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, pois se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Amém, querido?